Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso quinto curso de Cannabis Medicinal. Hoje a gente encerra um módulo de contextualização e da parte social com uma aula de cidadania e saúde. A gente vai ter conosco a professora Patrícia Milani, que vocês já conheceram aqui, que fez a aula introdutória aí com as instruções do nosso curso, e a Débora Garcia, que é advogada e está com a gente aí na construção desse movimento. Essa aula é muito importante, mesmo eu entendendo os apelos para a parte científica, né? A gente tem que entender que a gente está aqui a partir da construção de um movimento e que esse é um assunto que se faz urgente hoje no nosso país, porque a gente não tem uma regulamentação específica, nem que atendam os pacientes e nem que atendam a classe médica. Na verdade, a gente está no meio de uma formatação que vai delimitar o futuro da cannabis no Brasil. E essa construção tem que ter a participação, no nosso entender, desde a formatação do curso, há alguns anos atrás, né, do movimento social e de todos nós que estamos aqui. Eu acredito que todos os inscritos no curso têm essa intenção de, além de conhecer, entender um pouco de como está se desenhando um mercado que se diz promissor para o futuro, seja mercado no termo do lucro, do capitalismo, seja falando nesse sentido mais de como vai se dar a regulamentação para o paciente, para o médico, a questão jurídica, de como vai ser comercializado ou não, de plantio. A gente tem algumas legislações, alguns projetos de lei tramitando, a gente tem algumas peças jurídicas, acho que nas instâncias superiores, que também podem dar o direcionamento disso tudo. Ao mesmo tempo, a gente teve, como a gente viu nas aulas anteriores, um movimento da Anvisa e de algumas indústrias farmacêuticas, e eu acho que tudo isso se faz importante porque quando a gente busca o acesso individual ou acesso coletivo através das associações ou os pacientes familiares, a gente não pode só simplesmente pensar no nosso caso, até porque pode sofrer algum tipo de sanção a qualquer momento. Então, se faz importante, além daquelas pessoas que estão aqui, para entender um pouco de como é tudo isso, ter uma introdução, ou aqueles que já estão no movimento e que querem ter um pouco mais de acesso a todos esses pesquisadores e militantes que cedem o seu tempo aqui no curso, a gente tem que tomar para si essa luta, para que a gente tenha no futuro uma regulamentação que contemple a todos. Então, eu acho que é muito importante que todos nós se engajemos nessa causa e tomamos para si, independente da gente ser contemplado ou não pelas ações, porque, de repente, eu tenho acesso de comprar um importado ou de pagar um médico um pouco mais caro, mas o outro não tem. Então, a gente está formatando aqui esse sistema que é contemplativo, ou essa tentativa de formatar esse sistema que seja o mais amplo possível, o acesso mais amplo possível. Hoje, como eu disse, a gente encerra esse módulo da contextualização e da questão social, né, dos aspectos de humanas nesse curso, dos aspectos sociais desse curso, e a gente vai entrar em outros módulos daqui para frente. Então, a gente tem ainda pela frente as aulas das patologias, com as questões médicas,
a gente tem a aula de cultivo, a gente tem um módulo jurídico com algumas aulas de alguns temas que contemplam a política de drogas e a regulamentação medicinal no Brasil. E a gente tem como última, a gente tem uma aula sobre a cannabis no uso da veterinária, e para encerrar o curso a gente tem a aula de métodos de extração do óleo artesanal e industrial. E eu queria dizer para vocês que é muito importante essa participação em todo esse processo, independente da área de atuação e da área de interesse de cada um, porque isso nos dá um panorama geral de como isso funciona e de como vai acontecer essa regulamentação e esse acolhimento no futuro. É isso, quero desejar a todos uma boa aula e convidá-los a partir da semana que vem. A gente vai homenagear no mês de abril o Padre Ticão, que a gente perdeu no começo do ano, apresentando as quartas-feiras nos canais aí da Movirecan, os movimentos sociais de Hermelino Matarazzo, sempre no mesmo horário das aulas. Então, às quartas-feiras, às 19h30, a gente vai ter algumas lives aí no mês de abril para fazer essa apresentação e tentar mostrar um pouco da amplitude de tudo aquilo que saiu desse movimento, principalmente porque, para quem ainda não sabe, esse curso sai há 3 anos atrás dos salões da Igreja São Francisco de Assis em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, oriundo de alguns movimentos que ali se encontram, entre eles o movimento de saúde preventiva, do qual o Padre Ticão foi um grande lutador, aí foi uma bandeira muito forte, e outros movimentos sociais, inclusive dos movimentos de autonomia e cidadania. E essa junção acabou criando um debate anterior ao curso, e aqui estamos, né, na 5ª edição, com a união da universidade, que ele lutou tanto, que fosse acessível aos moradores até lá do fundão, da Zona Leste, né, que não fosse uma coisa elitizada, que o povo pudesse participar, e inclusive outros movimentos, que o curso, quando inicia, é através de 6 ou 7 movimentos que se uniram e idealizaram a primeira grade, trouxeram os primeiros palestrantes e debateram do quanto seria importante essa formatação de autonomia, de quebra de preconceitos e discussão. É isso. Uma boa aula a todos. Obrigada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa transmissão, essa aula. Na verdade, essa gravação, né? Muitos já me conhecem, eu sou a Patrícia, e hoje a gente vai falar de um tema, né? Vou estar apresentando uma aula para vocês que a gente considera aula social. Então, nós vamos falar de alguns conceitos que todos nós, envolvidos com a cannabis e com outras causas, sempre temos que nos informar e aprimorar esses conceitos. Vou trazer um conteúdo básico, né, de fontes básicas, para propor, essencialmente, uma reflexão. Para cada um desses temas, uma reflexão pessoal, uma reflexão para aqueles que estão estudando com propósito de grupo, com propósito de polo, com propósito de associativismo. Não importa o seu propósito. Estou falando com pessoas que são familiares, parentes de necessitados de tratamento, estou falando com técnicos e profissionais de saúde, profissionais jurídicos, enfim, não importa que lugar dessa rede que a gente ocupa, é bastante importante fazer algumas reflexões aqui. Vou tentar não deixar a aula muito maçante, né, e seguir o mais rápido que eu posso, mas é importante demais fazermos essas reflexões, né?
Queria dizer também que a gente está bastante contente com o andamento das aulas, estamos acompanhando os comentários, tanto no Facebook como no YouTube, são de grande valor para nós, né, os comentários que são colocados ali, aqueles que são perguntas, a gente tem tentado responder, mas, em geral, são comentários e opiniões, e a gente gostaria de pedir também que os outros, todos que estão envolvidos, né, alunos ou não, quando forem lá olhar comentários nos dois canais, a gente pede que tenha o máximo de respeito com os colegas. Nós sabemos que tem pessoas com todos os tipos de perfis fazendo o curso, e também estamos vivendo um momento que requer uma extrema cautela com as coisas que a gente fala, como a gente trata, porque estamos sendo muito incentivados à cultura do ódio. E ela não combina com a causa, com nenhuma causa, mas com a causa da cannabis em especial. O ódio foi o que desencaminhou essa planta, digamos assim, essa planta que tem tanta importância religiosa, social, ancestral e médica. Então, a gente precisa investir bastante na tolerância, até porque nós estamos numa causa em que também precisamos da tolerância para a gente conseguir tocar os nossos temas, tocar as causas, os fóruns, estas aulas, né? Muita gente que eu sei que está fazendo o curso já tem uma jornada com a cannabis. Algumas pessoas, inclusive, que eu venho tendo a oportunidade de conhecer mais a fundo, jornadas infinitamente mais antigas que a minha. E aí eu me coloco aqui, inclusive, com todo respeito a todas essas pessoas, num esforço mesmo pessoal de honrar todos que vieram antes de nós, desde os primórdios da história dessa planta. Obviamente, no meu caso, é um parênteses e uma honrar em especial o Padre Ticão, a Gabi, alguns professores, porque cheguei e essas pessoas já estavam na organização de tudo isso, a professora Eliana, e muitos outros que eu não vou conseguir falar o nome agora. E acreditem, eu estou empenhada em honrar todas essas pessoas e manter diálogos no caminho da construção, no caminho de uma pacificação, não de uma passividade, mas de uma pacificação. E a proposta dessa aula, ela tem um link muito forte com isso que eu estou dizendo. Hoje, né, eu me envolvi com alguns estudos preliminares da cannabis há alguns anos atrás, em razão de ser professora voluntária num cursinho comunitário na região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E lidar com o jovem, lidar com a periferia, chama qualquer educador, qualquer, a reflexões a respeito, né, do porquê que esses alunos sofrem batidas policiais, por que eles são tratados como se eles fossem marginais verdadeiramente, porquê da marginalização, muitos porquês, né? E a partir daí, lançando alguns debates com os alunos, os próprios alunos trazendo seus pontos de vista e as suas pesquisas, isso foi o pontapé inicial na minha vida. Antes disso, não tenham dúvida, como a maioria de vocês, já passei por aquele período em que a gente escuta na nossa casa que maconha é errado, que é coisa de bandido, que é droga, né? Dificilmente alguém não ouviu isso. Eu também ouvi, procurei, na medida em que fui entendendo alguns conceitos, não me firmar nessa ideia, mas eu realmente cresci em termos de conhecimento junto dos meus alunos, e que eu também honro-os, né? E não tenho o menor encabulamento de dizer que eu aprendo quando eu dou aula. Para estar aqui com vocês, tenho que ler, tenho que reler, né? Rever coisas. E aí o que me atraiu lá para a igreja
do Padre Ticão para a Paróquia São Francisco de Assis, para aquele Salão São Bento. Meu primeiro contato foi com o Fernando. Foi a necessidade do óleo para um familiar que convulsionou, já adulto, e descobriu um tumor no cérebro. E desde então a gente foi procurar esse caminho, né, para evitar a cirurgia. Inclusive o tumor é benigno, mas ele provoca convulsões fortíssimas, e nós estamos seguindo aí nesse caminho, nessa jornada, nesses últimos anos, e à medida em que eu me aproximei, da igreja, do padre, do Fernando, da Gabi, imediatamente eu já me coloquei à disposição, porque a Zona Leste é vizinha da região onde eu moro e trabalho, que é essa região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Então, essa é a minha história. Hoje, na atualidade, além de estar aqui nessa força-tarefa do curso, eu estou somando com o Padre Friso, aqui de Guarulhos, que está abrindo um polo aqui, um polo de estudos, um núcleo de atendimentos, e através da influência e da militância que ele já tem também, dentro da teologia que ele trabalha, e eu estou compondo lá com eles, procurando articular com especialistas, né, para dar suporte aos atendimentos, e organizando os próximos fóruns, né, vou participar com o Fórum de Ubatuba, o Fórum de Guarulhos. O de Ubatuba deve acontecer em maio, o de Guarulhos deve acontecer em agosto, e é muito importante que todos nós estejamos, por mais que a gente não se sinta competente o suficiente, mas nós estamos em grupo, estamos juntos, e esses pensares são importantes. A aula tem o nome de Cidadania e Saúde, porque ela vai trazer algumas ideias básicas sobre a questão do qual é o nosso papel enquanto cidadão dentro desse campo da saúde. E a proposta da saúde tem a ver com o fato de estarmos num curso de cannabis medicinal. Porém, os conceitos seguintes, eles são aplicáveis para qualquer campo da luta na cannabis aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, a cidadania, né? Identidade, primeiramente, né? Diz respeito ao conjunto de informações que constituem um indivíduo. Então, a partir do momento que é anunciada a nossa chegada no mundo, através do portal da vida, que é a nossa mãe, começa uma série de mobilizações. Para o bem ou para o mal, nós temos uma mobilização familiar ali acontecendo, e que já vai, desde então, constituindo informações a nosso respeito. O lugar onde nascemos, o nome que recebemos, com que pessoas nós vamos interagir, que tipo de valores e informações que nós vamos absorver. Tudo isso vai constituindo esse conjunto de informações que vai nos tornando alguém, né? E é uma constituição, um conjunto, que não vai parar durante toda a vida. Então, nossa identidade, ela tem uma raiz, ela tem um começo, e ela tem um desenrolar. E esse desenrolar vai acontecer enquanto estivermos vivos. Para muitos, até mesmo depois. Mas, digamos que nós, enquanto responsáveis por nós mesmos e pelo andamento da nossa vida, a gente possa dizer que é até o momento em que a gente se desliga dessa vida. Isso é a nossa identidade. O conceito de cidadão é aquele indivíduo, aquela unidade de personalidade, membro de um corpo político, onde quer que ele esteja, existe um corpo político, que desfruta de direitos políticos e, portanto, participa do poder. A gente recebe um nominho, a gente recebe um número que nos qualifica no Registro Geral de Pessoas do nosso país. Todas essas informações vão nos conectando com esse corpo político, que vai agregando até nas descrições formais de um processo e de documentos, como
patrícia brasileira, o meu estado civil e outras informações onde eu moro, qual é a minha profissão, de que forma que eu atuo na sociedade. Essas informações vão me conectando nesse corpo político que está ao meu redor e que me torna cidadã desse local. A gente tem um conceito aqui de Spinoza que fala que chamamos cidadãs as pessoas consideradas como desfrutando de todas as vantagens que a cidade proporciona em virtude do direito civil. Também queria lembrar que esse conceito é um conceito que vem de um pensamento europeu, né? Porque quando a gente pega uma ideia de pertencimento em outras culturas, que não é essa cultura branca, nós temos outros conceitos, temos outras ideias. Eu vou me ater a esse, porque a gente atua ainda dentro de um sistema que comunga muito com esses conceitos, mas não quero com isso excluir outros conceitos. Essa ideia do Spinoza diz que a gente precisa desfrutar da cidade, daí vem o termo cidadão, e como que a gente ocupa o lugar virtuoso do direito, né? Onde as coisas nos beneficiam, né? Enquanto cidadão, eu tenho o direito a um voto nas eleições, no nosso país ainda tido como democrático, nós podemos votar, podemos questionar amplamente essa questão da democracia aqui no país, ainda que ela seja incipiente, mas a gente tem o direito ao voto, e por incrível que pareça, esse direito, por mais frágil que ele se mostre, ele é um direito que nos iguala, né? Eu costumo dizer que tem alguns movimentos que nos igualam. A forma como nós nascemos praticamente nos iguala, do ponto de vista da natureza, a forma como morremos e somos encaminhados depois de mortos, respeitando as culturas, mas ainda assim é um processo que se instala e que é igual para todos e nos iguala. E o voto nos iguala, né? O voto do empresário mais rico desse país tem o mesmo peso do agricultor, do do médico, né? Então, a gente precisa parar e refletir que a gente está dentro desse sistema e o que de fato nos pertence, e nos apropriar disso em favor daquilo que nós acreditamos, em favor da nossa identidade, em favor da nossa construção. E aí eu vou deixar uma questão provocativa, porque a aula tem essa função, provocar. Somos cidadãos verdadeiramente? Somos cidadãs verdadeiramente, né, diante dessa estrutura que está se mostrando aqui para nós? Estamos nos portando desta forma? Vamos para a segunda palavra que compõe o título da aula, que é saúde, né? A Organização Mundial da Saúde nos diz que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, vejam bem que a proposta da Organização Mundial da Saúde é que nós estejamos buscando bem-estar. E isso nos dá uma visão plena do que é buscar saúde, né? Eu trabalho na área da saúde, né? Trabalho na área da saúde mental, especificamente, mas também da saúde holística com medicina tradicional chinesa, né? Com atendimentos, inclusive, hospitalar. E eu diria para vocês que a gente tem um movimento aqui no nosso país que eu chamo de roda da doença. O que é a roda da doença? Eu consumo produtos de uma indústria, eu consumo alimentos de uma indústria que me adoece, né? Alimentos industrializados não contribuíam em nada para a saúde das pessoas, ao contrário, né? Trouxe a explosão dos índices de pressão alta e diabetes no mundo inteiro, e nada que possa, mesmo com os acréscimos de nutrientes que muitos
produtos vendem, a gente sabe que eles não são suficientes e eles não estão comungados com outras ações de um alimento, quando você come ele in natura, que vão promover uma série de assimilações no nosso corpo, em que tomar um efervescente de vitamina C não tem qualquer relação com tomar ou ingerir ou um copo de suco de acerola ou comer a própria fruta da acerola, porque ali eu estou tendo um efeito infinitamente mais amplo em N nutrientes a mais. Então, nunca se deixe enganar por aquele monte de letrinha, B2, C, D, que são agregados aos alimentos industrializados, porque eles não têm uma recepção igual no nosso organismo. Aí, essa mesma indústria, porque por trás da indústria alimentícia, a indústria dos materiais de limpeza, a indústria dos agrotóxicos, está a indústria farmacêutica. Elas são conglomerados de alguns poucos grupos. Se vocês forem investigar, vocês vão constatar isso que eu estou falando para vocês. E aí você cai na desarmonia do seu corpo e você vai cair lá nas medicações que você tem que tomar. E isso não para mais. A gente vai ficar nesse círculo, né, que é a roda da doença. Falar de saúde é quebrar alguns círculos viciosíssimos, né, como esse, né, da alimentação, o uso de determinados produtos de limpeza. Aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, o Dr. Paulo Saldiva, que é um médico patologista, ele esteve à frente de pesquisas nos últimos anos do porquê que donas de casa e empregadas domésticas não fumantes e não conviventes com fumantes vêm desenvolvendo cada vez mais enfisema pulmonar. E qual não é a surpresa quando ele descobre que, em comum, elas têm a característica de usar produtos de limpeza no dia a dia, e que aqueles vapores que são vendidos como cheiros maravilhosos são responsáveis pelo adoecimento do pulmão dessas mulheres. Foi uma pesquisa que durou mais de 10 anos e bastante contundente. Então, aí a gente vai entendendo um pouco mais disso. Voltando, por isso a Organização Mundial de Saúde nos diz que a gente precisa buscar o bem-estar, temos que buscar a saúde. Aquele planinho que a gente paga, que chama plano de saúde, deveria se chamar plano de doença, porque você só procura por ele quando você está doente. Um plano de saúde são decisões que a gente toma no sentido de ir em busca desse completo bem-estar físico, mental e social. Físico, cuidando do nosso corpo; mental, cuidando da nossa mente; social, do nosso entorno, né? Na Constituição Federal do Brasil, né, já saindo um pouco do mais global, que é da Organização Mundial da Saúde, nós temos 2 artigos que falam sobre a saúde, que garantem direitos na área da saúde. O artigo 6º fala dos direitos sociais fundamentais, né, e ele fala de todos eles, são direitos sociais: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Sabemos que esse artigo tem sido atacado constantemente nos últimos tempos. Muitos das ações propositivas para colocar esse artigo em prática desde 88, fazer com que ele avance no país, cada um deles tem várias pautas de luta associadas, nos últimos anos estão sendo desmantelados, né, um a um. O artigo garante que o Estado brasileiro diz que é um direito de todos, dever do Estado, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Sem adentrar no campo jurídico, até porque vocês terão aulas
importantíssimas aí sobre direito, mas nós temos aqui argumentos importantes na nossa Constituição que levam, mais uma vez, impulsionam mais uma vez, a gente a continuar a luta em busca de condições melhores de saúde, né? E aqui a questão que eu deixo provocando. Somos saudáveis? Nós poderíamos nos considerar saudáveis? Fica aí a pergunta para vocês refletirem. Um outro conceito que a gente precisa refletir bastante sobre ele, dentro de qualquer causa, inclusive, é o conflito de interesses, né? Conflito de interesses é uma subdivisão de conflito, né? Sempre que o interesse de uma parte se sobrepõe à outra parte, haverá frustração e estabelece um conflito. Eu tenho algo que o outro precisa. Se a gente está combinando e fazendo acontecer as trocas, não há conflito. Se eu começo a impor condições que o outro vai ter mais dificuldade de cumprir, ou vice-versa, aí nós estamos falando que inicia-se um conflito. O interesse primário é aquilo que soluciona o problema. Então, assim, eu tenho interesse, eu quero que aconteça, eu convoco as pessoas e nós fazemos com que a coisa vá andando e vamos pautando e conversando. O movimento pela regulamentação da cannabis medicinal iniciou as discussões a partir de 4 reuniões e discussões, todos chegaram, que participavam dessas discussões, chegaram à conclusão que um curso daria um start para ampliar o movimento. Vocês percebem? Então, nós temos um interesse primário, que é discutir a cannabis medicinal em todos os níveis da sociedade, colocando todo mundo numa condição igualitária de debate. Interesse secundário, né? Uma das partes se vale da situação primária para prevalecer sua vontade sobre a outra parte. E aqui a gente vai ter o conflito. Eu tenho uma informação privilegiada de cannabis medicinal que eu só vou dar e oferecer essa informação para aquele que me beneficiar de alguma forma. Aqui nós estamos falando de um interesse secundário, que ele já não é um interesse que pensa em soluções, mas ele pensa em interesses menores, interesses individuais, né? E eu pus alguns exemplos, apesar de já estar falando dele nessa prática nossa aqui da cannabis, que é tirar proveito financeiro, lucro de ações sociais, né? Nós já tivemos inúmeras denúncias de ONGs que faziam isso, né? Ainda existe isso em larga escala. Dentro da cannabis, eu ter determinados grupos ligados à produção industrial farmacêutica, tentando vetar e estando por trás de ações, recentemente, inclusive, da Anvisa, que impeça que associações ou cultivo individual progrida. Né? Aí nós estamos falando, por que isso acontece? Porque tem um interesse de lucro por trás. E o uso corrompido do conhecimento e da ciência, dentre outros. Tem muitas formas de a gente entender o conflito de interesse, mas basta a gente pensar que o conflito de interesse é quando é uma tentativa de sobrepor um segmento, um indivíduo, né, uma causa sobre a outra, e não a gente trabalhar no interesse primário, que é aquele de todos nós. E com isso eu quero realmente deixar claro que nós aqui, pelo menos nós do movimento pela regulamentação da cannabis, mas acredito que muitos outros, por todas as conversas que a gente vem tendo, que a gente defende que essa causa seja uma causa ampla, né, que contemple todas as falas, todos os interesses. Isso só fortalece, não dá exclusividade para nenhum, e ao mesmo tempo um fortalece o outro, ainda que muitas vezes, dentro da própria questão da cannabis, a gente tenha diferenças de propósitos, né, que existe. E não é esse o interesse do movimento pela regulamentação da cannabis. A gente quer que haja apoio, ainda que a nossa luta,
seja especificamente com a cannabis medicinal, isso não quer dizer que a gente não possa se unir e apoiar outros movimentos ligados à cannabis. Aplicando o conceito de conflito de interesse no campo da cannabis medicinal, continuando ainda a ideia, né, a roda da doença, que é um termo que eu que fico inventando, tenta apropriar-se deste movimento de saúde e tratamento autenticamente popular. Por que um movimento autenticamente popular? Porque o movimento da cannabis medicinal, ele partiu das famílias que foram descobrindo os potenciais da planta e que não estão disponibilizados no país, e já estão em muitos outros lugares. As informações foram chegando de uma forma ou outra, e isso deu o start nessa busca. E rapidamente chegou onde mais precisa, que são nas periferias das cidades, onde o nível de assistência médica é baixíssimo, né, onde as políticas públicas, inclusive, não alcançam, né, lugares que não alcançam. Mas a informação da cannabis chegou. E chegou de diversas formas, através de familiares que foram atrás, através das mães, através dos filhos que fazem uso adulto da cannabis e levaram a informação do aspecto medicinal para dentro das suas casas, e muitas vezes até sofreram algum tipo de retaliação, mas conseguiram convencer seus familiares. Enfim, a ideia do movimento da cannabis medicinal, ela é popular, ela surge a partir da população, não de interesses institucionais, né? Por mais que nós estejamos nos organizando já há algum tempo em movimentos e até em associativismo, mas a autenticidade dessa causa é popular. E a gente precisa pensar quais os caminhos que a gente trilha, né? Qual linha a gente pisa, quando a gente pensa no tanto de instituições que tentam se apropriar desse movimento com outras intenções, gerando conflito de interesse. Temos que estar atentos a isso. E aí eu trouxe uma frase do Bertolt Brecht, para reflexão. Perguntes a cada ideia, serves a quem? A cada pergunta que a gente faz, a gente vai se esclarecendo a nós mesmos a respeito de que lugar nós estamos e como a gente se fortalece nessa história. E aí vamos lá, educação e movimentos sociais, que é o que nos interessa quando a gente pensa nessa causa, e a provocação dessa aula vem nesse sentido, é que a gente faça um movimento em busca do direito de uso da planta e da cura como qualquer outra planta, né? Mas que a gente consiga também levar informação de forma educativa a todas as pessoas, com reflexão, com respeito, que a gente consiga ir quebrando os preconceitos que foram gerados, e aí nós precisamos pensar, inclusive, que nós temos muitas outras causas que parecem que não têm relação, mas tem, que é o movimento de mulheres, que é o movimento negro. Nós temos muitas causas que comungam muito de perto com o movimento da cannabis, em todos os seus aspectos, e a importância da gente conversar, ouvir, porque o diálogo, as narrativas de cada um, né, as narrações de cada um, os depoimentos, que era algo que o padre prezava muito, o padre Ticão, ele colocava muita ênfase nos depoimentos das pessoas e nas suas lutas, porque ali a gente se identifica, ali a gente vai construindo a nossa identificação com o movimento da cannabis, e a gente vai deixando mais distante, mais para trás possível, aquelas frasezinhas que eu disse lá no começo, que é coisa de marginal, que é coisa de bandido traficante, e que é errado, é droga, né? Todas essas falas, clichês que a gente cresce ouvindo, vai perdendo força para nós mesmos, no momento em que a gente vai ouvindo todos esses movimentos, né? Nós temos diversos movimentos, de novo, acredito que o campo jurídico vai trazer isso com mais clareza, que é o encarceramento em massa que tem acontecido com a juventude negra periférica,
e é um campo onde eu atuo como educadora e constato isso, né? A forma como os policiais dão batidas na periferia aqui em Guarulhos não é a mesma forma que a gente vê abordar em outros lugares, em outros bairros. Qualquer porção de maconha gera prisões, totalmente desnecessário, né? E é muito importante a gente poder debater isso e cruzar essas informações com essa nossa luta, porque isso faz parte de um processo de desconstrução daquilo que está equivocado, historicamente equivocado, e partir para novas construções mais sólidas, mais consistentes e mais bem arranjadas com a sociedade que a gente vive nesse momento. Aí eu coloquei assim, prática formativa através do diálogo sobre a realidade e as necessidades populares, e eu vou bater sempre nessa tecla, uma causa popular, que promove conscientização e autonomia, né? Então, quando a gente pensa lá, a turma que está aí se associando para fazer trabalho, para pesquisar, as próprias pessoas têm interesse em formar associação de pacientes, os polos de estudo que estão distribuídos aí como sementes pelo Brasil inteiro, nós temos que partir do princípio que nós estamos construindo uma questão que é popular e que é de conscientização e autonomia. Sem essas palavrinhas bem entendidas, a gente pode não estar construindo alguma coisa muito sólida, né? Eu trouxe a frase da Harriet Tubman, que foi uma líder na guerra nos Estados Unidos, lutou na guerra, inclusive, alcançou sua liberdade através disso, e trabalhando e conseguindo dinheiro, ela foi conseguindo comprar a liberdade, ela formou grupos que compravam a liberdade de outros escravizados, e ela faz uma fala numa conferência em que ela diz, libertei 1.000 escravos, que foi aproximadamente esse o número mesmo de pessoas que ela conseguiu libertar. Poderia ter libertado outros 1.000 se eles soubessem que eram escravos, né? Quando a gente pensa, né, na visão que a Harriet tinha e a angústia que dá de você ver pessoas que estão alienadas ou pessoas que estão sem qualquer tipo de informação consistente, repetindo e reproduzindo igual uma maquininha, ideias que não passaram por nenhuma reflexão. É como se nós, enquanto seres humanos que somos, tivéssemos aberto mão daquilo que nos distingue, inclusive, numa categoria evolutiva, que é o raciocínio, é a inteligência, é o pensamento, né? Nós temos pensamento para uso, para a gente colocar em prática, para a gente fazer questionamentos, né? Eu gosto muito dessa área filosófica justamente por isso. A gente aprende a fazer movimentos de evoluir o nosso pensamento. Se ele não for treinado, a gente fica assim. Estamos lá escravizados de milhões de formas diferentes. Obviamente, eu trouxe uma frase que fala de um tipo de escravidão das mais cruéis que a humanidade já teve, mas somos escravos de várias outras maneiras. E é a informação, né, horizontal, conscientização e promoção de autonomia que vai tirar a gente dessa condição de escravizados de pensamentos que não são nossos. E aí eu trago Paulo Freire, né? Paulo Freire, que já inspirou, inspira e possivelmente vai seguir inspirando muitas gerações no sentido de discutir construções populares, um pensador e escritor totalmente valorizado e mencionado no mundo inteiro, vem recentemente passando por algumas perseguições aqui no Brasil, porque foi associado com o comunismo e com esses discursos de polaridade, de polarização, mas nós temos na figura do Paulo Freire um movimento autenticamente popular, autenticamente horizontal. E quem se dedicar a entender o que Paulo Freire nos trouxe e as reflexões que ele nos traz, e que é valorizada e usada no mundo inteiro, ele está entre os 10 pensadores mais mencionados
nos doutorados e mestrados mundo afora. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós, brasileiros, precisamos nos apropriar melhor do pensamento dele, entender melhor e aplicar, e nada como usar essa oportunidade que nós temos com a cannabis medicinal para fazer reflexões sobre o que ele propôs. Na primeira obra que é publicada aqui no Brasil, apesar de escrita em 68, só foi publicada em 74, ele escreveu no exilado no Chile, é A Pedagogia do Oprimido, né, onde ele faz algumas reflexões bastante contundentes, e ele descreve que para revolucionar é preciso adotar estratégias entre quem ensina, quem aprende e a sociedade. Quem ensina, quem aprende a sociedade, não importa se é escola ou fora da escola, porque estamos falando de educação e movimento popular, a gente precisa adotar uma estratégia que comungue essas três coisas. Se eu não estou vinculado com o aluno e com a sociedade, eu não vou alcançar coerência e consistência naquilo que eu vou propagar. Buscar e trocar informações e conhecimentos, né? Quando eu ouço o outro, eu aprendo com o outro. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando a gente está fazendo a integração deles no cursinho, né, os alunos especificamente do cursinho comunitário, que se a gente aprender a ouvir ali, convivendo em grupo, naquele ano que eles passam ali pelo cursinho, e eles vão trocar com cerca de 200 pessoas, em um ano a gente vive 200 anos. Porque a gente vai ter, em cada um que se apresenta ali, um universo. E se a gente aprender a fazer esse movimento da escuta, sem se inflamar contra aquilo que a gente não acredita ou não aceita, seja pela razão que for, porque nós temos uma identidade, aquilo foi construído para nós de alguma forma, e a gente também precisa respeitar o nosso tempo. Mas se a gente se abrir para o diálogo e para a escuta, as coisas vão mudar profundamente na nossa sociedade. Temos que investir em união, né? Força popular, redes de apoio, e isso é fundamental para as causas populares. É fundamental. Se a gente não tiver união, nós não vamos alcançar também muita coisa. Rachando, a gente vai quebrando elos de uma corrente que ela pode só se fortalecer e virar uma rede, né? Pensem numa corrente que quebra e se separa, e nos elos que vão paralelamente se encaixando, e a gente forma uma rede. Essa é a meta, é nisso que a gente vai investir aqui nas discussões e nas propostas e na instigação que a gente faz para vocês, né? No fazer de vocês dentro da causa. Transparência e coragem para combater a manipulação, né? Porque sempre vai ter uma coisinha aqui, outra ali, né? Vou dar um exemplo concreto. Eu fico lendo as mensagens os comentários que vocês postam lá nas aulas, e não são somente alunos que postam lá nos comentários, o vídeo fica aberto, e a gente percebe que tem pessoas que falam lá nos comentários que não são alunos. E sempre acontece, sempre em todos os semestres, em todas as aulas, de ter pessoas que nem são da turma de aluno, que entra quando algum aluno faz um comentário de dúvida, ou fazendo um comentário mais crítico sobre o conteúdo da aula, ou a forma didática, enfim, aparecem comentários tentando minar aquela pessoa, falando é assim mesmo, porque esse curso é de graça, tudo que é de graça tem problema, e começa a ter esse tipo de comentário, né? É óbvio que a gente vai investigando, vai vendo que são pessoas que nem ligadas aos cursos são, devem ter outros interesses para fazer isso, mas onde isso está sendo, como isso é qualificado? Como uma manipulação para quebrar uma corrente de união, uma possibilidade de rede, né? A gente sabe que é assim, você pega ali uma fragilidadezinha e vai investindo para conseguir avançar naquela desestrutura. E uma outra proposta que a Pedagogia do Oprimido traz é rejeitar a invasão de cultura que desqualifica a nossa identidade. Lançamento de mitos, falsa admiração do mundo, padrões de beleza que não nos pertencem, né? Isso é uma forma de dominação também, e ele propõe que a gente comece a fazer um propósito de rejeitar tudo isso, de nos assumir como nós somos, de aceitar a nossa identidade, as nossas raízes, resgatar a nossa ancestralidade,
E, obviamente, eu não quero aqui suprir um livro, tá, gente? Isso aqui é um comentário a respeito, e eu, sinceramente, gostaria que pessoas que estejam ouvindo se sintam instigadas a ler ou reler Pedagogia do Oprimido, porque é fundamental para a luta que a gente está, né? Nos dá informações claras, objetivas, de como conduzir grupos, por exemplo, e investir na autonomia, né, das pessoas. E aí nós temos sua última contribuição, que é de 97, que é a pedagogia da autonomia. Ele vai fazendo uma construção na linha do tempo, com a teoria dele, e ele finaliza isso com a pedagogia da autonomia, que é um outro livro que eu também gostaria que se sentissem instigados a buscar a leitura, e para aqueles que já leram, reler. Proposta de valorização da construção do conhecimento popular. Tudo que vem do movimento e da experiência popular é importante. É material, é massa para a gente trabalhar. Aquela experiência daquela senhorinha que trabalha no campo é primorosa dentro da nossa causa, né? Cada vivência, cada mãe, cada familiar, cada filho que faz o enfrentamento junto de um pai com uma doença degenerativa, né, ligada à idade, cada voz tem, né, aquele que foi encarcerado e tem a experiência dele para trazer, cada mulher que está na luta para libertar seus filhos, né, tem um fundamental interesse. Então, cada valorização que a gente faz, nós estamos fortalecendo essa corrente. Condena a ética voltada aos interesses capitalistas e neoliberais, né? Tudo que é pelo lucro e apenas pelo lucro, né, que faz parte desse capitalismo selvagem, altamente condenável, e ainda mais quando a gente fala de saúde, né? E o neoliberalismo, que tem uma proposta de Estado mínimo, que, na verdade, condena até mesmo aqueles artigos que eu li lá da Constituição Federal de 88, que é a que está regendo a gente nesse momento, com a proposta de que o Estado não deve ficar oferecendo nenhum tipo de suporte para a população, para que ela se liberte e seja... É uma liberdade distorcida que é pregada com o neoliberalismo, né? Que o Estado gera acomodação nas pessoas, né? E nós sabemos que não. A necessidade pela saúde, pela segurança, pela educação, ela é básica, né? O Estado não tem por que não oferecer. Os países bem desenvolvidos sempre fizeram isso, investiram nessas bases. Então, no Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire traz todo um questionamento, né, sobre essas ideias e esses pensamentos. A valorização do protagonismo popular no processo de socialização e politização. Então, ajudar as pessoas a se socializar mais, a se politizar mais, a entender todos esses conceitos a partir da própria vivência dela. Era isso que o Paulo Freire pedia para nós. O investimento na autonomia da pessoa é pelo pensamento, né? Pensamento é do ser humano. Então, ainda que a identidade da gente possa ter nos colocado num lugar onde nos faltou a infraestrutura educacional, onde nos faltou qualquer conversa de politização, nós temos, onde sobrou fome, né? Ainda assim tem o pensamento, né? E ainda assim a gente pode, a partir daquela realidade, fazer construções. É disso que ele fala na Pedagogia da Autonomia, e eu espero sinceramente que vocês retomem essa leitura. Quem nunca fez, leia com carinho, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês até a melhorar o diálogo com os familiares, né? E aí nós vamos para o último conceito que eu quero trabalhar aqui com vocês, que é a desobediência civil, e que eu costumo brincar que a pessoa que eu convivi nos últimos tempos, que mais desobediente que eu tive contato nos últimos tempos foi o Padre Ticão, né? Padre Ticão dizia que se todos nós plantássemos cannabis, maconha, e que era o termo que ele quer que todo mundo diga, não tem cadeia para todo mundo, né? Ele tinha várias propostas nesse sentido,
E aí a gente vai entender um pouquinho por que que o padre falava isso, por que que ele trouxe isso como uma missão, uma proposta a todos nós, né? A desobediência civil foi um termo, esse termo desobediência civil é formulado por Henry David Thoreau, nos Estados Unidos, sendo uma forma de protesto político pacífico, que se opõe a alguma ordem que encerra uma injustiça ou contra um governo opressor. Então, quando você tem a medida do que é justo e do que é injusto, e você tem uma lei que promove o injusto, porque a sociedade mudou e a lei não, o Thoreau falava que a desobediência civil era a ferramenta que a gente deveria usar para fazer aquela lei ser revista. E nós tivemos diversos exemplos disso, tem alguns ícones, se vocês forem pesquisar de desobediência civil, vocês vão encontrar esses dois nomes, prioritariamente, mas nós somos desobedientes civis em vários graus, né? Pode ser que a gente já seja desobediente civil em algumas coisas, e a gente não sabe que está sendo. Ele foi aplicado, a desobediência civil foi aplicada com relativo sucesso por Mahatma Gandhi, no processo de independência da Índia, e por Martin Luther King na luta pelos direitos civis e o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Foram dois ícones dessa prática da desobediência civil. Obviamente, eu estou falando relativo sucesso, por quê? Porque não foi só a desobediência civil que levou a Índia a se libertar da Inglaterra e o fim da segregação racial nos Estados Unidos teve diversos fatores implicando na segregação, mas vocês devem saber que a luta continua lá também, assim como aqui. Apesar de se mostrar de forma muito diferente, porque são culturas diferentes, mas ainda essa luta permanece, assim como a Índia continuou tendo muitos problemas e desafiando, porque nada é mágico, né, gente? Se nós estamos falando de luta, é isso, é constante, é vigilante para que não haja retrocessos. Qualquer coisa a gente precisa correr atrás de novo, né? A gente está vivenciando isso de certa forma. Então, a desobediência civil, ela é aplicada quando uma injustiça está sendo cometida. Por exemplo, quando crianças, na minha visão, né? Eu sei que tem gente que pode discordar de mim, e aceito de boa que discorde, mas a minha visão é quando crianças de periferia são encarceradas por causa de gramas de maconha. Se não houver um movimento atrás dessas crianças e para acabar com esse encarceramento, um movimento de desobediência civil, nós não vamos conseguir mudar essa realidade, né? Nós temos movimentos de mães, né, atrás dos corpos dos seus filhos. O Rio de Janeiro é recordista de corpos desaparecidos em ações, e em nome da guerra às drogas, né? Nós temos uma injustiça, nós temos um investimento bilionário em armamentos mundo afora na guerra às drogas, né? E um termo cunhado e feito muito marketing em cima, e que ganhou configurações diferentes dependendo do país da América Latina onde ele foi colocado, né, onde ele foi implementado. A guerra às drogas foi implementada em cada país com uma característica diferente, muito bem pensada e articulada, é por isso que a gente sabe que encerra diversas injustiças. Então, aqui, nós temos que pensar como aplicar a desobediência civil. E é como eu disse, né, desobediência civil, às vezes a gente já está até praticando e nem sabe que está. No aspecto jurídico, de novo, peço licença aos advogados que darão aula e advogados que são alunos também, né? Eu não quero adentrar tecnicamente o setor, mas no aspecto jurídico, a desobediência civil é uma expressão do direito de resistência, então é chamado de direito de exceção. Esse direito de lutar por direitos básicos, a rigor, ele é ilegal, né? Porém, considerado um ato legítimo por se fundamentar no princípio da justiça. Então, no direito, existem termos para serem referidos quando, eventualmente, você possa sofrer alguma consequência por estar
sendo um desobediente da lei, mas não necessariamente um criminoso, né? Então, o próprio direito tem como discernir entre uma coisa e outra e a gente seguir lutando. A desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão, e aí a gente volta lá no nosso conceito de cidadão. Reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência. Desobediência civil só é praticada por quem toma um nível de consciência e expande ela. Então, quando a gente pensa nessa repressão que possa vir a partir da desobediência civil, é uma tentativa de encarcerar as consciências das pessoas. Essa é uma frase do Gandhi, e eu vou até relatar uma experiência que ele fez lá na Índia, para quem não conhece a história, tem várias passagens muito interessantes e até engraçadas, mas era proibido por lei fazer greve na Índia, porque os trabalhadores eram explorados, as riquezas naturais da Índia exploradas pela Inglaterra, e aí houve uma ideia de se propor um jejum nacional, e que deixou os ingleses totalmente desbaratinados, porque eles não sabiam do que se tratava esse jejum nacional. E aí, quando alguém mencionava a palavra greve, todo mundo, não, jejum é um jejum, nós estamos em jejum nacionalmente. E eles fizeram diversos jejuns em várias regiões, em vários setores, né, até que eles conseguiam liberar uma determinada condição lá, seja na parte dos tecidos e do linho, ou na parte do sal, que teve a marcha do sal, enfim. Eram muitas explorações e eles começaram a marcar jejuns para cada uma delas e provocando a discussão com os ingleses. Então é isso, gente. A minha participação e a minha provocação aqui, hoje com essa aula, é deixar essa pergunta, né? Como a nossa condição de cidadão, buscadores de saúde, que nos propomos a lidar num campo de conflito e como administrar os conflitos de interesses, nos colocando como educadores e pertencentes a algum movimento ligado à cannabis e às classes sociais, desobedientes civis, sim, já por estarmos aqui falando abertamente sobre tudo isso e incentivando a busca de conhecimento e a busca e o acesso pela medicação, se aplica a tudo isso na nossa vida. Como tudo isso, todos esses conceitos se aplicam à cannabis medicinal. Né? Espero que vocês tenham essa oportunidade de fazer essas reflexões, espero que essa aula tenha ajudado a dar um norte para os conceitos, e principalmente para aqueles que querem buscar esse encaminhamento em grupo, em associações, em núcleos de estudo, em polos, enfim, na medida em que cada um for aplicar a sua atenção e a sua luta dentro entendendo o seu papel como um movimento social e um indivíduo valoroso junto desse grupo de luta. É isso. Meus agradecimentos a vocês, a todos que vieram antes de mim, pela paciência, espero que não tenha ficado tão maçante, mas bastante importante fazer essa reflexão. Gratidão a todos. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Débora Garcia, sou advogada, mineira, trabalho desde 2008 na regularização fundiária de unidades de conservação da natureza e há 4 anos com medidas de acesso à saúde. É com muito prazer e com muito carinho que eu estou aqui com vocês hoje para a gente compartilhar um pouco do conhecimento sobre cannabis medicinal. Eu conheci esse curso, que é um curso promovido pela Unifesp, pela MoveRecan, em parceria aí com a SBEC, com o Instituto Jurema. Eu tive acesso ao curso na 2ª turma, fui concluir o curso na 3ª e na 4ª, e nós estamos aqui hoje na 5ª aula do 5º curso, né?
o curso que começou sobre a liderança aí do professor Carnini, do nosso grande guerreiro Padre Ticão, no salão, né, São Bento, na paróquia São Francisco de Assis, em Hermelino Matarazzo, São Paulo. E o que era o sonho de um líder, né, que era formar uma rede buscando a regulamentação e a democratização do acesso à cannabis medicinal, hoje se mostra como uma realidade. O curso na primeira turma começou com seus 200 alunos, na segunda turma eram 700, na terceira um pouco mais de 1.000, na quarta quase 5.000 alunos, e agora a gente está aí na quinta turma com 20.000 matriculados. Parabéns aí a Gabi, ao Fernando, a doutora Eliane, a Renata Monteiro, a todos aí que estão desde o princípio aí do curso, né? Um curso lindo, um projeto lindo, do qual eu tenho muito orgulho de estar com vocês hoje. Um grande legado que o Padre Ticão nos deixou foi a autonomia quando a questão é saúde, né? E para que nós tenhamos indivíduos autônomos e uma comunidade forte, é fundamental que nós temos indivíduos bem informados e embasados aí no que há de informação mais segura e mais atualizada aí com relação à cannabis medicinal, né? O nosso querido deputado Paulo Teixeira tem uma frase muito feliz, que ele diz que o Padre Ticão ele foi uma mistura do Nelson Mandela com Martin Luther King com o Gandhi da Zona Leste de São Paulo, né? E o Mandela tem uma frase que combina muito com o Padre Ticão, que é a seguinte: a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. De fato, a educação se mostra como um instrumento transformador, e o Padre Ticão como um grande líder que sabia formar novos líderes e desta forma formou seus verdadeiros batalhões. Ele tinha ciência e esse discernimento. Então, o seu projeto de cidadania nos salões da igreja motivou o curso de naturopatia, de homeopatia, né? E nós da cannabis medicinal fomos aí agraciados aí por ele ser o nosso grande patrono, nossa grande inspiração, né? Como era o sonho do padre, nesse quinto curso a gente teve a primeira aula aí do nosso neurocientista Siddhartha Ribeiro, e o Siddhartha tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a proibição do uso terapêutico da cannabis foi um erro histórico colossal em escala planetária, né? E realmente isso se justifica aí pelos efeitos sociais e raciais adversos aí da proibição e pela ausência de base científica para que essa proibição ocorresse. A gente sabe que a guerra às drogas foi uma guerra falida, né? Onde os pobres ficaram com a guerra e os ricos ficaram com as drogas. Nós temos hoje no Brasil que a lei mais antiga com relação ao proibicionismo da maconha no mundo é no Brasil, de 1830. Foi uma lei municipal, né, do município do Rio de Janeiro, do qual no mesmo artigo que tipificava a proibição da cannabis, também trazia a tipificação dos crimes de capoeira e do crime de vadiagem, né? Sendo capoeira hoje reconhecida como patrimônio histórico-cultural da humanidade, né? E o crime de vadiagem era para a perseguição dos negros que foram alforriados bem pouco tempo antes, né? Já que logo após a abolição da escravatura veio a proibição do pito do pango, veio a proibição da cannabis, e veio a proibição da vadiagem, né? Foi à época até um acordo para que o candomblé e outros movimentos de culturas tradicionais afro, que eles pudessem manter a sua cultura e pudessem continuar com esses movimentos e com seus manifestos, né? A gente sabe que a proibição promove violência, repressão e violação de direitos de maneira escancarada, especialmente na classe negra e mais pobre da nossa sociedade. No atual momento histórico, econômico e social que estamos passando, discutir o cultivo doméstico, tanto de forma individual como associativa de cannabis, se torna uma medida necessária e urgente. Sabemos que extrair o próprio remédio é um exercício do direito à saúde e à vida. Pois bem, se o uso terapêutico é reconhecido, como vamos democratizar o acesso, né?
A Constituição da República de 1988 destinou um artigo exclusivamente para a saúde, né? Determinando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Para que haja uma verdadeira mudança de paradigma quanto à cannabis, né, é fundamental o empoderamento individual, né? Então, nesse sentido aí também nós tivemos a maravilhosa missa, né, histórica missa de 6 de dezembro. Foi um momento lindo, muito mágico, onde a gente contou com a presença aí de especialistas do Brasil inteiro, de lideranças religiosas que vieram de vários cantos, todos em busca de informação sólida sobre a cannabis. Tivemos depoimentos lindos, músicas, cânticos especiais, né? E é assim que a gente pretende continuar levando o nosso movimento, especialmente aqui na nossa região da Mantiqueira, com muita alegria, né? Já que as dificuldades são muitas. Então, que a gente tenha alegria no espírito, força, coragem e Páscoa sempre, como diz o nosso grande guerreiro Padre Chicão. Nós tivemos aí a maravilhosa descrição do sistema endocannabinoide pelo nosso querido professor Paulo Moraes, né? O Paulo nos mostrou aí os avanços de estudos científicos quanto à cannabis medicinal e quanto às patologias que podem ser tratadas com os compostos que compõem o óleo fitoterápico. Nós sabemos que nós temos hoje mais de 10 mil pacientes cadastrados na Anvisa, 20 mil pacientes formalmente cadastrados em associações que buscam dar apoio aos pacientes e à família. Né? Atualmente, como brincava o padre, né? Ou melhor, falava sério, mais de 10 milhões de brasileiros poderiam estar tendo seus alívios de suas doenças, né? E o tratamento eficaz aí com o uso do óleo fitoterápico da cannabis, lembrando que é uma planta, né? Todos que precisamos, poderíamos sim tê-la no nosso quintal e produzir da semente ao paciente, como brinca a doutora Eliane Nunes, que eu tenho muita admiração também, né? E o doutor médico lá, Ribeiro, ele fala que a cannabis ela é eficiente para mais de 200 doenças. E hoje a gente tem clareza que esse sistema endocannabinoide, ele é um sistema, é o maestro do organismo. Ele é possivelmente o principal sistema do organismo. Ele não se apresenta como um sistema secundário ou subsidiário, mas ao contrário, é ele o responsável pelo equilíbrio, pela homeostase, né? Eu me lembro que em 1999, né, eu fiz faculdade de medicina veterinária e eu me encantei muito com o estudo da embriogênese, né, e da formação do ser vivo. E à época, como uma adolescente muito curiosa, como sempre fui, eu gostaria muito de entender melhor como ocorria o processo de diferenciação celular, né? A gente na escola ou mesmo na universidade, a gente estuda o processo de divisão celular, porém eu nunca compreendia bem como em determinado momento da formação do indivíduo, essas células se diferenciavam para formar os órgãos específicos, o coração, o cérebro, o pulmão, né, a pele, que é o nosso maior sistema. E eu fico muito feliz porque a elucidação do mecanismo responsável pela diferenciação celular, ela só se tornou possível com as descobertas científicas quanto ao sistema endocannabinoide. Então, hoje a gente sabe que os receptores, né, os hormônios, os neurotransmissores envolvidos aí nesse processo, inclusive a anandamida, que é um endocannabinoide, né, que nós temos no nosso organismo, né, lembrando que a ananda significa bem-aventurança, então seria a molécula do prazer, né, então a anandamida, ela é endógena, né, ela está presente no nosso organismo e ela foi aí melhor descrita pelo professor Michulan, junto com os cientistas aí, a partir da década de 90. Então, foi muito bonito e muito importante para mim entender a importância desse sistema aí, nesse processo de diferenciação celular, de neuroproteção, de neuroestruturação,
E eu espero aí que com a liberação e com a regulamentação da cannabis, essas pesquisas nos tragam informações cada vez mais seguras. O nosso desafio maior hoje se mostra com relação à modulação das espécies, das genéticas, né? Novamente citando o neurocientista Siddhartha Ribeiro, ele faz uma comparação muito feliz quando ele fala que o cachorro, né? A gente tem espécies e cachorro foi adaptado pelo ser humano, era um animal selvagem, foi adaptado pelo ser humano, é o animal que melhor se adaptou ao ser humano e que o ser humano também o adaptou para as suas necessidades. Então você tem um cachorro para passear, um cachorro para guarda de casa, né? O poodle, você não vai ter um pitbull para poder viver dentro de um apartamento quarto e sala, mas um poodle, né? Um cachorro de companhia já seria adequado para isso. Da mesma forma, a cannabis, ela tem uma diversidade de modulação de espécies que se adequa a cada ser humano, né? Não temos um ser humano igual ao outro, né? E nisso todos somos iguais. Então, também existem milhares de espécies e de genéticas de cannabis, de subespécies, né? Já que tratam-se da mesma espécie, todas são cannabis sativa, mas existem plantas com características diferentes. Então, a gente tem hoje cannabis para dormir, cannabis para motivar, cannabis para socializar, cannabis para todas as para dor de cabeça, para patologias específicas, né? Já que a variação de fitocannabinoides da planta também é enorme. O mundo inteiro, né, já reconheceu a cannabis como um enorme potencial medicinal e terapêutico. Todos os estados dos Estados Unidos, o Uruguai desde 2013, a Coreia do Norte, que popularmente vem utilizando a cannabis para dar coragem aos seus soldados durante as batalhas, Portugal desde 2001, a Espanha, onde surgiram os clubes e associações de cannabis, e recentemente a Argentina, o México e a Colômbia, incluindo também agora aqui o Equador. Nesse sentido, a OMS, Organização Mundial da Saúde, a partir de inúmeros estudos científicos que comprovaram a seguridade do uso da cannabis e a eficiência, formou um grupo de estudos e uma comissão que orientou a ONU, inclusive, a retirar a cannabis da lista de substâncias proscritas e de drogas que causassem a dependência, passando a cannabis a integrar uma lista de substâncias com alto efeito medicinal e terapêutico, né? Como a OMS e a ONU mudaram a sua visão e passaram a respeitar a cannabis como uma medicina inteligente e poderosa que é, né, o Brasil, infelizmente, votou contra essa recategorização, né, em claro atraso e retrocesso, né? Embora o Brasil tenha sido um dos países que votou contra, Cuba também votou contra, né? O Brasil a gente já esperava no atual governo aí que não houvesse um avanço muito significativo, mas Cuba foi uma surpresa, né? Mas esse voto foi vencido, então a cannabis foi reconhecida pela ONU como de caráter medicinal e removida da lista de substâncias proibidas. Desta forma, o Ministério Público Federal, através do Gabinete do Procurador-Geral da República e da Secretaria de Cooperação Internacional, já emitiu um documento informando sobre essa decisão da ONU, né? E o Brasil ainda se apresenta como um dos países mais atrasados do mundo quando o assunto é cannabis, né? A gente já sabe que o cultivo doméstico hoje, tanto individual quanto associativo, se mostra necessário e urgente, que produzir o próprio remédio é um exercício do direito à vida e à saúde, né, sendo a saúde um direito constitucional, e o próprio parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.343, de 2006, que trata da Política Nacional sobre Drogas, já prevê a expressa previsão como exceção legal ao cultivo de cannabis, o cultivo para fins medicinais e terapêuticos, que deveria ser feito conforme regulamentação. Embora seja uma lei de 2006, né, o decreto federal que a regulamentou também é de 2006, nós estamos em 2021, então, embora tanto a lei quanto o decreto que a regulamenta sejam de 2016, não houve uma regulamentação pela União e pelo Ministério da Saúde,
né? Cabe aí uma discussão aí entre os juristas, né, sobre a possibilidade ou não de um instrumento constitucional, que é o mandado de injunção, que é um instrumento que busca justamente suprir essa lacuna quando o legislativo não cumpre o seu dever de regulamentação de determinado dispositivo legal, né? E a correta interpretação constitucional do parágrafo 1º, artigo 2º da Lei de Drogas já nos leva a crer que aquele que cultiva cannabis com fins medicinais, ele não pratica a materialidade do delito, ou seja, não chega a haver crime em razão do estrito cumprimento de um dever legal, já que aquele que cultiva com fins medicinais está procurando o exercício do direito constitucional à saúde. Pois bem, é muito importante a gente destacar, né, que quando a gente fala no óleo artesanal, no óleo full espectro, a única diferença, né, está com relação à dosagem particular de canabinoides específicos. Nesse sentido, é importante também a gente desmistificar, né, essa imagem negativa que se tem do THC. Hoje já se reconhece o efeito medicinal e terapêutico também do THC, né? A nossa professora aí, doutora Eliane Nunes, muito bem nos explicou aí, né, sobre o sistema endocannabinoide, as patologias, né, a função aí do THC, do CBD. Né? Há de se constatar que, muito embora o ordenamento jurídico no Brasil vede o cultivo e o consumo de cannabis em solo pátrio, todas as convenções internacionais do qual o Brasil faz parte, a Convenção de 1961, a Convenção de 1971 e a Convenção de 1978 também prevêem a possibilidade expressa de autorização para fins medicinais, né? Nós estamos falando de uma lei, de um decreto que já se passaram 15 anos, né? O Ministério da Saúde não autorizou o plantio, a cultura e a colheita de cannabis para fins medicinais, né? Ao mesmo tempo, a Anvisa hoje autoriza a venda nas farmácias pelo valor de R$ 2.500 um óleo a 0,2%. Milhares de pacientes estão cadastrados aí junto à Anvisa, formalmente cadastrados junto a associações de pacientes, né? E muitos desses pacientes, eles não respondem bem a qualquer outro remédio. E quando isso ocorre, o efeito dos remédios alopáticos é muitas vezes mais gravoso do que o efeito do óleo artesanal, né? Óleo do canabidiol artesanal full espectro. Né? Dentro desse princípio constitucional, garante que todos os indivíduos têm o direito de buscar recursos para manter e incrementar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Da mesma forma, o profissional médico, ele tem liberdade profissional para conduzir o tratamento do paciente da maneira que entenda mais eficaz. Então, essa é uma previsão do Código de Ética Médico, né, no seu artigo 32, e além de ser um direito do médico da autonomia profissional, este mesmo artigo, ele veda ao médico, ou seja, passa a haver uma obrigação por parte do médico de deixar de usar todos os meios possíveis de tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. Portanto, o médico, uma vez alertando, né, quanto aos riscos e efeitos colaterais do tratamento, ele tendo a ciência de que esse tratamento é o melhor caminho para o alívio dos sintomas de seu paciente, ele tem o dever de melhor orientar e atender ao seu paciente em nome da ética profissional, né, e do princípio constitucional e social individual à saúde. Pois bem, pela teoria do delito, nós temos como crime todo fato típico, ilícito e culpável, né? Dentro da tipicidade, né, o que seria tipicidade? Seria a correta amolduração do fato à norma prevista no tipo penal, né? Ou seja, a minha conduta, ela tem que se configurar, né? Ela tem que se encaixar aquela norma prevista no ordenamento jurídico criminal como crime, né? E que para essa conduta se amoldure ao fato típico, é imprescindível que esta conduta ela fira o especial fim de agir da lei.
né? Como nós tratamos o especial fim de agir da lei que proíbe o cultivo de cannabis com fins medicinais e terapêuticos, é a saúde pública e a saúde individual. Então, aquele que cultiva em prol da sua saúde, ele não comete a materialidade da conduta, não há que se falar em tipicidade material, né? Além do mais, tratando-se de cultivo para fins medicinais e terapêuticos, né, desde que amparado por laudo e uma receita médica e dentro dos limites deste laudo e desta receita, ele caracterizaria o princípio da insignificância, né? O que é isso? Seria um nada jurídico, seria algo que não merecia a esfera, né, do campo jurídico criminal, já que aquele que cultiva para a extração da sua própria medicação não cultiva em quantidades suficientes para o abastecimento de qualquer atividade criminosa, né, cabendo às autoridades policiais e de fiscalização fazer a devida vigilância e fiscalização da produção desse indivíduo, mediante agendamento prévio, tudo conforme os limites descritos até na própria autorização de cultivo, quando é o caso. Ainda que se entenda como típico a conduta de quem cultiva cannabis, né, esta conduta estaria cobertada por qualquer uma das 4 causas excludentes de ilicitude, né, já que o fato deve ser típico, ilícito e culpável. E quando a gente fala em causas excludentes de ilicitude, nós estamos falando na legítima defesa, no estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E por qualquer uma dessas hipóteses, aquele que cultiva cannabis com fins terapêuticos está acobertada por uma das causas excludentes de ilicitude. Ainda que se entenda como típico e como ilícito o fato de quem cultiva cannabis com fins medicinais, haveria uma causa excludente de culpabilidade, que seria a inexigibilidade de conduta diversa, já que não pode se esperar do portador de doenças graves que não é adequadamente tratado pelos meios convencionais, que em cumprimento de cumprir uma lei penal injusta, ele abra mão da sua saúde e da sua qualidade de vida, que não da sua própria vida. A gente tem pacientes que tiveram o alívio de suas crises de epilepsia, de suas crises convulsivas, e que, de repente, sem o acesso a essa medicação e sem o uso do óleo da cannabis medicinal, ele retroage, passa a ter o retorno desses sintomas aí desagradáveis e perturbadores, e eu já vi até alguns casos onde o acidente aí levou traumatismos cranianos e uma série de consequências aí desastrosas. Né, o Martin Luther King tem, né, um lema que é um lema muito bonito, que é: temos o dever moral de desobedecer às leis injustas, né? Outro grande mestre aí da desobediência civil foi o Gandhi, né? O Gandhi foi um indiano que foi estudar na Índia, né, numa das maiores universidades de direito do mundo, e era um indiano pardo, né? Na época a Índia era colônia da Inglaterra, e ele utilizou o conceito, né, desenvolveu o conceito de desobediência civil, fazendo boicote aos produtos britânicos e a recusa ao pagamento de impostos, e também a autonomia do povo quanto ao sal, né, sal da Índia. A situação ideal que nós teríamos hoje, né, como a doutora Eliane Nunes falou aí na nossa terceira aula do terceiro curso e repetiu para nós aí na última aula, seria a inclusão da cannabis no rol de fitoterápicos, né? Assim, a cannabis ingressaria no Programa Nacional de Fitoterápicos, né? Nós teríamos a cannabis aí com um cultivo mais acessível através das farmácias vivas, né? Muito bacana, que a gente teria a oportunidade aí de fato democratizar o acesso, né? No atual estágio regulatório que nós estamos passando, né? Infelizmente a gente não tem uma regulamentação clara e precisa. Nós temos alguns PLs aí em tramitação, dentre eles o PL 355, né? Eu acho que a luta ela é comum, ela é coletiva de todos aqueles que querem uma planta livre, né? E o caminho ele se começa caminhando e um passo é dado de cada vez, né? Estamos num momento estrutural político muito delicado, então cada conquista é uma conquista que deve ser comemorada, como cada HC hoje obtido no Brasil é motivo de alegria,
né, e de muito orgulho aí para os pacientes de cannabis medicinal. Infelizmente, a gente vê algumas decisões ainda em sentido bem retrógrado, né, e até voltando atrás aí quando o assunto é cannabis medicinal, mas, por outro lado, a esperança, ela continua e a luta também, né. Eu gostaria de convidar todos, né, para em julho a gente fazer no dia 2, 3 e 4 de julho o Fórum Nacional de Cannabis Medicinal, fazermos uma linda homenagem ao nosso grande herói, nosso grande guerreiro Padre Ticão, né, aqui em Visconde de Mauá, em Penedo. Em razão da pandemia, nós faremos a transmissão de todo o fórum aí virtualmente e os especialistas estarão aqui em datas separadas conosco, obedecido todos os padrões aí de segurança. Um grande abraço a todos, agradeço muito pela atenção, né? Todos nós aqui somos importantes no processo, todos os alunos, todos que passaram pela sala do Salão São Bento, todos que estão hoje apoiando as associações, os movimentos, as redes, criando polos, grupos de estudo. Então, andorinha sozinha não faz revoada e juntos somos mais fortes. Um grande abraço e espero em breve estar de novo com vocês. Deixo vocês agora com uma homenagem muito linda, que foi feita por uma artista aqui da montanha, a Fada das Cores, junto com a banda Flores Astrais. E um grande abraço para todos.